is a better life, a life of love and understanding. There is a better life than what's seen. Bom dia a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. Estamos pensando sobre o tema Não Existe Plano B. E o que angustia a maioria das pessoas, certamente é o destino eterno. Muitos gostam de questionar o que acontece com um homem inocente que no meio da África nunca ouviu do Evangelho. Essa pergunta é muito interessante e a resposta primeira seria: baseando-se nas Escrituras, esse homem iria para o céu. No entanto, o que poucos percebem é a pergunta de fato: quem é o homem inocente? Será que existe um homem inocente? Certamente que um homem inocente irá para o céu. Ele não necessita do Evangelho, de um Salvador, e, portanto, irá para junto de Deus. Mas há um problema. O homem inocente não existe, nem na África, nem em nenhuma outra parte do mundo. A pretensa inocência é levantada por muitos, inclusive alguns crentes, em relação aos que nunca ouviram falar de Jesus. Alguns pensam na África, mas podem pensar na Ásia ou até mesmo aqui perto. No entanto, não há pessoas inocentes à espera do Evangelho. Pelo contrário, segundo a Escritura, há pessoas culpadas diante de um Deus santo e que, por isso, necessitam do Evangelho. O problema ocorre porque muitos imaginam o céu como uma condição que o gênero humano merece e que Deus torna-se devedor dessa dádiva. Mas quando olhamos a teologia bíblica, em especial o livro de Romanos, ficamos inquietos e alguns até irritados com a visão totalmente contrária à visão humana. Para todas as pessoas, a Bíblia diz que elas são culpadas diante de Deus, de modo que o que merecemos não é o céu, mas o inferno. Por isso o apóstolo Paulo vai afirmar de forma enfática: porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Precisamos compreender que não é apenas que toda pessoa é culpada diante de Deus, mas que não há nada que possamos fazer para mudar essa situação. Quanto mais tentarmos fazer o bem, mais será manifesta a nossa maldade. Até nossas intenções de obedecer a Deus revelarão a nossa incapacidade de fazê-lo. Isso inclui a todos, eu e você. Portanto, todos estamos condenados diante de Deus. Isso nos coloca frente a frente com um dos grandes equívocos entre a maioria dos cristãos, principalmente quando a questão se refere aos que nunca ouviram falar de Jesus. Muitos defendem a ideia de que aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvir de Jesus estão excluídos da condenação de Deus de forma automática. Essas pessoas irão para o céu porque simplesmente nunca ouviram falar de Jesus. Essa linha de pensamento reflete a natureza intensamente emocional da pergunta. A dicotomia de nosso pensamento nos faz ver pessoas de bem e pessoas do mal. As pessoas de bem, que não ouviram o Evangelho, concluímos pela lógica que elas sejam merecedoras do céu, porque nunca ouviram de Cristo. Em outras palavras, não ouvir do Evangelho seria um passe direto para o céu. Além da falta de evidência bíblica, as consequências práticas dessa ideia são devastadoras. Se as pessoas vão ao céu justamente porque nunca ouviram falar de Jesus, então a pior coisa que faríamos a essas pessoas seria pregar o Evangelho. Isso aumentaria as possibilidades de que elas fossem ao inferno. Que terrível isso seria! Mas Deus seria justo em condenar alguém por não crer em Jesus, sendo que essa pessoa nunca ouviu falar dele? Essa é a pergunta fundamental. Certamente Deus não seria justo em condenar pessoas que não creem num Salvador do qual nunca ouviram.
Entretanto, as pessoas não são condenadas por não ouvir falar de Jesus, mas por rechaçar a Deus. Paulo fala disso comparando os judeus aos romanos, quando ele diz: porque todos os que sem a lei pecaram, sem a lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam. Estes serão justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Romanos 2, 12 a 16. Sim, Paulo chega a Romanos 3:20, pintando um quadro aterrador da pecaminosidade da raça humana. Todos conhecem a Deus e todos têm rechaçado. Todos são culpados diante de Deus e todos estão condenados por rechaçá-lo. No entanto, há esperança. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Cristo morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, para que, por meio dele, sejamos justificados por Deus e tenhamos assegurada a vida eterna. Deus proveu um meio de salvação para os perdidos. Amanhã concluiremos essa nossa reflexão. Que Deus te abençoe e você tenha um dia abençoado na presença dele.